Muito bem. Então, boa noite a todos. Agora sim, 19 horas, começando a terceira... Começou? Então tá bom. Eu acho que agora nós estamos online, 19 horas. E engraçado que aqui parece para mim que não. Agora sim. Agora entrou. Então, 19 horas, boa noite. Acho que não há ninguém ainda, ou pelo menos não vejo ninguém. Agora sim, algumas pessoas já entrando aqui. Muito bem, boa noite a todos vocês. 19 horas, a terceira live do Silva Ribeiro Advogados. Hoje para tratar de um tema bastante interessante que eu gosto muito. Mas antes de entrar no tema, eu quero pedir a vocês um minuto da atenção, porque uma amiga nossa, uma amiga muito querida, que está morando em Portugal, está com a mãe dela no hospital, internada, aqui no Brasil. Então, a mãe dessa nossa amiga se chama Kátia Aparecida Gonçalves. Ela está numa situação grave e está no hospital em coma depois de um AVC. Eu, acabando essa live com vocês, vou fazer as minhas orações. Peço a vocês que, por favor, se puderem, também façam, porque nessa hora uma corrente de oração é sempre muito bom. Tem um poder incrível. Então eu queria mais uma vez pedir a vocês que, se possível, pedissem oração por Kátia Aparecida Gonçalves, que está precisando de nós. E a filha dela, nossa querida amiga Laís, infelizmente, não consegue vir de Portugal para cá para ver a mãe, mas eu tenho fé que tudo vai ficar bem, Laís, e você vai conseguir vê-la logo mais e bem aqui no Brasil. Muito bem. Feito esse comentário, esse apelo a vocês, muito agradecido por aqueles que estão entrando, para então começarmos a terceira live do escritório Silva Ribeiro Advogados para tratar de um tema da Covid-19 e o terceiro setor. Até faço uma ponderação, o pessoal que mandou o convite escreveu o Covid, a Covid, acho que é melhor, né? É o coronavírus, a Covid, peço desculpas aí pelo artigo, mas retifico aqui para a gente começar a tratar deste tema. Boa noite Luiz, boa noite Oni, boa noite a todos vocês que estão, Nicole, que entende tudo do terceiro setor. Mas a minha missão hoje aqui é tratar um pouquinho do terceiro setor, não para advogado, não de forma técnica, mas tentando trazer para todos uma linguagem dentro do possível mais acessível, quais os impactos, afinal de contas, que o coronavírus e a Covid-19 têm trazido para esse importante setor. Então vamos contextualizar, né? Então nós temos o primeiro setor, que é o governo propriamente dito, o segundo setor, que são as empresas privadas, e o terceiro setor, que é formado basicamente por associações, fundações que não têm finalidade lucrativa e que têm a intenção, ou melhor dizendo, elas visam promover as políticas públicas aonde o Estado não consegue chegar. Essa é a ideia. O terceiro setor é utilíssimo no mundo inteiro e o Brasil não foge à regra. O Brasil, assim como a maioria dos países do mundo, precisa muito do terceiro setor para implementar as políticas públicas de uma forma mais contundente, por que não dizer para todos, levar aonde o Estado não chega. Bem, então, feita essa rápida introdução, queria dizer que a Covid-19 trouxe uma crise, na verdade, sem precedentes para toda a sociedade mundial. O isolamento social tem gerado uma série de consequências nefastas para todos, né? Para a economia e principalmente para as populações menos favorecidas. Nesse ponto, na verdade, o trabalho das organizações da sociedade civil, as chamadas OSCs, é de fundamental importância. São essas entidades ligadas às entidades assistenciais, as de saúde, as de pesquisa. É claro que nesse contexto elas são muito importantes. Já são em qualquer contexto. Mas no contexto atual,
creio eu, são ainda mais importantes. Mas afinal, o que são OSCs, ou Organizações da Sociedade Civil? De forma simplificada, posso dizer que as OSCs, Organizações da Sociedade Civil, são aquelas instituições privadas sem fins lucrativos, e na verdade, quando eu digo sem fins lucrativos, são aquelas que não distribuem o seu resultado, que prestam um serviço com finalidade social lato sensu, digamos assim. A principal legislação, creio eu, do terceiro setor no Brasil é o que a gente apelidou chamar de MIROSC, Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, que é a Lei 13.019 de 2014, que ainda na sua vacatio legis, ou seja, ainda enquanto não tinha vigência, mas já havia sido publicado o texto, sofreu uma importantíssima mudança por uma outra lei, a Lei 13.204 de 2015. E era uma lei que nasceu, por assim dizer, uma lei de controle que depois, durante a vacatio legis, e mercê dessa Lei 13.204, passou, a meu ver, de uma lei de controle, uma lei de estímulo, de fato, para as parcerias entre as organizações da sociedade civil e o poder público. E aqui eu posso dizer que, com muito orgulho, integrei um esforço muito grande da APF, encabeçado pela Dora e pela Nicole, que estão aqui presentes, nesse nosso bate-papo, que criaram lá um comitê jurídico na APF, Associação Paulista de Fundações, e esse comitê acabou participando, junto com outras entidades, de um diálogo chamado Diálogo Paulista, e aí sentava-se à mesa vários atores do terceiro setor, advogados, assim como eu, representantes dos poderes públicos, representantes dos órgãos de controle, tribunais de contas, Secretaria da Fazenda, para melhor discutir essa lei. Isso frutificou um amplo esforço, um amplo diálogo, e de fato essa lei ela foi bem interpretada, e a Lei 13.204 mudou bastante a redação original da Lei 13.019, e hoje nós podemos dizer que nós temos um marco regulatório bastante interessante no Brasil, do qual eu particularmente sou fã. O MIROSC, só para deixar claro, traz 3 tipos de estruturas, por assim dizer, para as organizações da sociedade civil. E tem um comentário aqui da Nicole, que eu representei a APF nesse diálogo. Não só eu, Nicole, todos nós representamos no Diálogo Paulista a APF, com muito orgulho, com muito prazer, e a discussão foi extremamente profícua. Mas então, voltando, o MIROSC, ele tem 3 diferentes tipos de estrutura para as OSCs. A primeira, entidade privada sem fins lucrativos, e aí eu quero repetir, quando se fala que não tem fins lucrativos, é basicamente dizer que essa entidade não pode distribuir eventual superávit para ninguém, eventuais resultados, sobras, excedentes. E daí esse é o conceito de organização da sociedade civil ou de entidade sem fins lucrativos. E deve aplicar integralmente esses recursos na consecução do seu próprio objetivo social. Há também as sociedades cooperativas, aquelas da Lei 9867 de 1999, ou seja, as cooperativas sociais, e também as organizações religiosas. Eu queria aproveitar aqui e esclarecer um ponto que eu acho bastante importante. Muito se fala em ONG, organização não governamental, e alguns usam essa expressão ONG, que é genérica, e que cá entre nós é sinônimo de organização da sociedade civil, das OSCs, de uma forma pejorativa. ONG não tem nada de pejorativo. Algumas ONGs, assim como algumas empresas, e assim como alguns órgãos ou figuras políticas, não fazem um bom serviço. Mas isso não quer dizer que todos os políticos ou que todas as empresas não prestem um bom serviço. É a mesma coisa das organizações da sociedade civil. Algumas ONGs se envolveram em alguns escândalos, mas isso não quer dizer que todas as ONGs sejam ruins. Muito pelo contrário. Na verdade, a maioria delas, a maioria das ONGs são entidades seríssimas, muito comprometidas com seus objetivos sociais, encabeçada por gente muito, muito honesta, que tenta, de fato, fazer um trabalho
bastante interessante em prol de toda a comunidade. Então, eu quero aqui deixar o meu testemunho, eu que sou advogado, milito na área, conheço várias entidades e com imenso prazer advogo por algumas delas, em especial por uma fundação seríssima, a Fundepag, Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa do Agronegócio, minha cliente já há muitos anos, o que denuncia um pouco a minha idade, mas há mais de 25 anos eu advogo para eles e faz um trabalho belíssimo, trabalho de vanguarda, de inteligência na área do agronegócio. É um prazer para mim trabalhar para todas essas entidades do terceiro setor que fazem um trabalho absolutamente essencial. Porque o Estado, por mais que ele queira, não consegue resolver uma série de demandas. E nesse período atual, em que estamos com a Covid-19 e que todos nós estamos passando uma realidade da qual há pouco tempo atrás ninguém cogitava, somente nos filmes de ficção científica, essas entidades são importantíssimas. Saibam vocês que muitas dessas entidades são responsáveis por vários hospitais que estão no combate de frente à Covid-19, ao coronavírus. Então, graças ao trabalho dessas entidades, uma grande parte dos hospitais funciona e funciona bem. O SUS no Brasil só funciona do jeito que funciona, eu tenho absoluta certeza em dizer, em razão do trabalho das OSCs, ou seja, das organizações da sociedade civil. Então, indo agora, tentando estruturar um pouco dessa apresentação, eu queria dizer para vocês que a maioria dos problemas que acomete as entidades do terceiro setor, acomete também as entidades do segundo setor, ou seja, as empresas privadas, né? Aquelas que visam lucro propriamente, que são do empresariado. Então, por isso, algumas coisas que eu vou dizer aqui vai soar como para vocês um pouco de reminiscência daquilo que eu já disse nas lives anteriores, porque eu tratei na primeira dos contratos cíveis, na segunda das questões trabalhistas. Bem, essas questões também, em quase todas elas, se aplicam em tudo e por tudo às entidades do terceiro setor, cuja formação, na sua grande maioria, se dá por meio de associações e por meio de fundações, que são, muitas delas, da iniciativa, quase todas da iniciativa privada, e aí com a agilidade da iniciativa privada, mais ligadas a esses órgãos públicos, pelo menos na questão de tratar da política pública. Muito bem. Então, a primeira ponderação eu faço diz respeito à medida provisória 931, de 3 de março de 2020, que trouxe algumas modificações, mercê da Covid-19, ao Código Civil. E, basicamente, eu quero apontar duas, né? Três. A primeira, que é a prorrogação dos mandatos de dirigentes aí das sociedades, veja, anônimas, limitadas e cooperativas. Não se fala aqui das entidades do terceiro setor, propriamente dito. Da prorrogação também das obrigações da realização de assembleias previstas em lei, né, previstas por lei nessas sociedades ou nos seus atos constitutivos, pode ser em determinado contrato social, preveja assembleia, se não previr a regra específica na lei, seja a lei de SA, seja a lei de sociedade empresária, limitada, enfim. O fato é que todas essas empresas precisam dessas assembleias. E as entidades do terceiro setor também, reuniões e assembleias. Mas a medida provisória não trata propriamente, quero deixar claro, das entidades do terceiro setor. E há também uma outra questão nessa mesma medida provisória, que trata da validade de deliberação à distância, né, dos órgãos deliberativos das sociedades. O que eu quero dizer, que me parece interessante, é que, conquanto a medida provisória não trate especificamente de associações e fundações, não vejo cá entre nós uma incompatibilidade. Acho perfeitamente possível a aplicação por analogia dessas normas da medida provisória 931 às associações e fundações. O que eu sugiro é que, na verdade, se converse antes com o cartório de registro de pessoa jurídica competente para o registro dos atos dessa associação ou fundação, mas aparentemente não há nenhum conflito, então eu vejo como perfeitamente possível esta aplicação analógica.
Andando um pouco, vamos para um projeto de lei, que ainda não é realidade, mas em breve eu acho que será, que é o projeto de lei 1179 de 2020, que trata aí do regime jurídico emergencial e transitório de direito privado. Ele foi aprovado com alguma modificação no Senado e hoje tramita na Câmara dos Deputados. Mas esse projeto traz algumas questões. Questões que versam sobre prescrição e decadência, assembleia por meio eletrônico, aquilo que já se tratou lá na medida provisória 931, em certa medida. Inclusive, esse é um ponto interessante, as assembleias, se passar o projeto de lei tal como a redação está atualmente, a assembleia por eletrônico pode se dar, inclusive, para mudança de contrato social e para a destituição de administradores. Regras para revisão de contratos de uma forma geral, adotando aí teoria da imprevisão, força maior, já conversamos um pouco mais sobre isso. Impedimentos de liminares em ações de despejo, bastante controverso, não em todas as hipóteses, mas restringindo muitíssimo no plano processual a possibilidade de liminar para despejo. Suspensão de prazos para fins de uso capião, algumas regras muito interessantes para os condomínios edilícios, né, alguma questão de direito concorrencial, algumas regras, poucas é verdade, a respeito de direito de família, regrando inclusive quanto à prisão do devedor de alimentos, e algumas regras quanto à mobilidade urbana. Eu, de fato, acho que esse projeto será aprovado, então é importante que todos nós acompanhemos para se saber exatamente a extensão dele, porque ele vai ter um impacto bastante interessante nas relações de direito privado e, por que não, em todas as relações também envolvendo as entidades do terceiro setor. Bem, no que diz respeito à repactuação dos contratos, isso é um tema bastante sensível também para as entidades do terceiro setor. E aqui eu quero fazer mais uma reminiscência e lembrar da primeira live do escritório, há 3 semanas atrás, quando eu disse, e continuo com essa opinião, que o principal aporte no plano processual para a discussão da revisão contratual se dará com base num dispositivo do Código Civil, que é o artigo 317. Bem, eu não vou repetir o que disse antes, mas quero só limitar a discussão para deixar claro o seguinte, né? Seja por força da aplicação de força maior, seja por força da aplicação da teoria da imprevisão, ou ainda uma teoria que eu trouxe que não tem, que eu trouxe naquela oportunidade, que eu vou lembrá-los, que não tem propriamente previsão expressa na lei, mas é adotada pela jurisprudência e pela doutrina, teoria do fim da causa contratual. Todas essas discussões são perfeitamente possíveis no âmbito dos contratos que envolvem as entidades do terceiro setor, notadamente aqueles contratos que tratam só de relação jurídica de direito privado, né? Então, uma associação, uma fundação privada, plena liberdade contratual, pode se relacionar negocialmente com qualquer ente, bem, público ou privado. Nas relações entre essas entidades privadas com entes privados, nenhum problema em toda a aplicação, com toda a força desses dispositivos legais e também dessa teoria jurisprudencial para repactuação, revisão e até resolução de contratos de natureza jurídica de direito privado. E aqui quero fazer um parênteses. Nessas relações de direito privado, há uma que tem frutificado em muita discussão, mercê do que está acontecendo presentemente em razão do isolamento social. Respeito às escolas. Vejam, educação é importantíssimo. E a educação é tema do terceiro setor. Várias entidades educacionais são formadas por entidades do terceiro setor. Associações e fundações, mais associações, que têm esta finalidade educacional. Bem, nessa finalidade educacional, as entidades do terceiro setor se relacionam com os pais de alunos. Então, trata-se de uma relação jurídica de direito privado e sujeita ao Código de Defesa do Consumidor. E a grande pergunta que se tem atualmente é a seguinte: bem, mas não está tendo aula presencial? E diante daí do impedimento por força de ato normativo, não é? Então, por força desse impedimento em se ter aula
presencial? Que solução? Será que é devida a mensalidade na sua integralidade? Depende. Na realidade, se a escola estiver substituindo o conteúdo presencial por um conteúdo online de ensino à distância, por assim dizer, não há que se cogitar de desconto, penso eu, porque o mesmo conteúdo está sendo dado. Da mesma forma, se houver antecipação de férias, se houver, em certa medida, a utilização do espaço de férias para compensar aulas não havidas, nenhum problema também. Veja, não se pode ter aula presencial, mas a mesma quantidade de hora-aula ainda é necessário. Se for prestada mesmo que à distância, a mensalidade em princípio é devida. Agora, pode acontecer em algumas situações de ensino não obrigatório, por exemplo, crianças muito pequenas que vão à escola basicamente para se divertir, aí é um caso para se olhar com um pouco mais de particularidade. E aqui eu não quero deixar nenhuma solução pronta. No direito, há poucos produtos de prateleira, percebem? É preciso analisar sempre o caso concreto. Mas se a criança ia para a escola e lá na escola tinha uma série de atividades presenciais que obviamente não são substituídas por uma questão à distância, é preciso de fato que a escola de boa fé, dê um substancial desconto, né? Ou se comprometa a integralmente repor todas as aulas que não estão acontecendo no período de férias ainda dentro do ano letivo. Bem, para aquelas situações em que não houver um acordo, um consenso, a justiça poderá resolver diante do caso concreto. Bem, indo um pouco além, vamos para as questões trabalhistas. As entidades do terceiro setor contratam funcionários. E contratam funcionários pelo regime da CLT, seletistas, né? Então, esses empregados, portanto, estão sujeitos a todas as normas do direito do trabalho, inclusive as medidas provisórias recentemente editadas. As entidades do terceiro setor estão sofrendo, e eu vou falar um pouco mais disso para o final, imensamente, com esse problema da Covid-19 com o isolamento social. Eu vou trazer alguns números que são alguns números assustadores mais para o final. Mas o fato é que todas as medidas valem para as entidades do terceiro setor, em tudo e por tudo. Então, vamos lá. A medida provisória 927/2020 instaura o teletrabalho, então para todas as pessoas que podem, na verdade, fazer teletrabalho, isto é absolutamente recomendado. Antecipação de férias individuais, concessão de férias coletivas, aproveitamento e antecipação de feriados, banco de horas, suspensão de exigências administrativas de segurança e saúde do trabalho, diferimento do recolhimento de fundo de garantia, tudo aplicável. MP 936/2020, também, igualmente, o benefício emergencial, aquele benefício emergencial que eu tratei com bastante calma com vocês na live passada, que é calculado com base no seguro-desemprego, também é devido para os funcionários, obviamente, das entidades do terceiro setor. Também é possível suspensão do contrato de trabalho, redução de jornada a redução da jornada e proporcionalmente a mesma redução do salário. Tudo é válido nas entidades do terceiro setor. Agora, eu quero aproveitar aqui para fazer um gancho que é o seguinte, e faço um comentário que eu não fiz na live passada, porque não havia ainda julgamento. Tá tudo bem aí? Tá tudo certo? Tá, o vídeo tá... Eu não sei se travou. Travou ou não? Estão me dizendo... Não sei, se alguém puder me dizer se travou o vídeo, eu agradeço. Senão eu continuo. Tá travado? Tá? Epa. Não sei, alguém pode me dizer? Se alguém puder, por favor, mandar uma mensagem. Está travado ainda? Eita. Tá recebendo alguma coisa aí? Nada. Nem oi, nem tchau, nem se tá travado. Nada. Caiu. Caiu. Então, vou fazer de novo. Acho que agora eu entrei de novo.
Entrei? Hã? Não? Não? E se a gente fizer pelo celular? Eu não sei. Opa! Acho que agora sim. Agora eu entrei de novo. Entrei de novo! Peço desculpas. Tivemos problemas técnicos. Opa! Peço desculpas a vocês. Tivemos problemas técnicos aqui. Várias pessoas que estavam antes. Eu peço, bem, desculpa, mas não tenho como controlar isso. Vamos voltar então à live da onde paramos, né? E aonde havíamos parado? Bem, eu dizia que queria fazer um comentário que eu não havia feito, na realidade, não havia feito comentário na live anterior, tratando da questão trabalhista. Mas é importante, que diz respeito à liminar do ministro Lewandowski. Lewandowski deu uma liminar que criou um alvoroço a respeito da medida provisória 936. Algumas pessoas interpretaram que seria uma espécie de necessidade de concordância do sindicato para aquelas situações de funcionários em que a medida provisória dizia que poderia haver, para a suspensão do contrato de trabalho ou para a redução da jornada de salário, poderia haver o acordo individual, ou seja, para aqueles que recebem menos de R$ 3.135, aqueles mais de R$ 2.202. Bem, a minha interpretação nunca foi essa, até porque a medida provisória diz claramente o seguinte, que é preciso, nessas situações em que é possível o acordo individual, comunicar ao sindicato em 10 dias. Ora, se há a necessidade de comunicar, é porque o sindicato pode, obviamente, falar alguma coisa, ou pode querer instaurar uma negociação coletiva. Mas o fato é que o Pleno julgou agora, recentemente, essa questão, e decidiu pelo seguinte, e deixou muito claro que não é uma condição de validade, o que para mim já parecia, não me parece que a decisão do Lewandowski dissesse o contrário. Ou seja, é válido sim o acordo individual, mas precisa comunicar ao sindicato. Comuniquem. Então, fazendo qualquer uma dessas medidas previstas pela medida provisória 936 de 2020, por favor, comuniquem ao sindicato no prazo de 10 dias. Então, só fazendo esse comentário, que a live de hoje não é trabalhista, só para puxar esse gancho. Mas, e aqui, quero lembrar a vocês que, também no caso das entidades do terceiro setor, conquanto eles possam se utilizar de todas essas benesses constantes em medida provisória para manter os empregos, e são muitos, porque o terceiro setor emprega muitíssimo no Brasil, em algumas situações não consegue. E aí, como fazer? Rescisão do contrato de trabalho. Se houver necessidade, rescinde-se. E na hipótese específica de rescisão, também para as entidades, obviamente, do terceiro setor, tal como para as entidades do segundo setor, ou seja, para qualquer tipo de empresa com finalidade lucrativa, é perfeitamente possível, como eu disse, invocar, na hipótese de rescisão, seja o fato do príncipe, que está no artigo 486 da CLT, seja força maior, que está no 501 da CLT, para, na primeira hipótese, fato do príncipe, carrear todo o ônus da demissão para aquele ente governamental que, com o ato do príncipe, impediu a continuidade do negócio, então ele é que deve responder por essa indenização, seja na hipótese de força maior, para dividir o prejuízo, né? Pagando metade o ente responsável aí pela força maior, administração pública, e metade do empresário. Como eu disse na live anterior, não quero ressuscitar isso, só quero dizer que o que eu disse lá vale cá para as entidades do terceiro setor, absolutamente nenhuma diferença. Queria fazer um comentário aqui sobre os aspectos tributários, e aqui me parece bastante interessante. As entidades do terceiro setor, algumas das entidades, gozam de imunidade ou gozam de isenção. Imunidade, por assim dizer, decorre da própria Constituição Federal e é um impedimento para o poder público, em algumas situações, tributar a própria entidade. Isso se dá nas entidades de educação e assistência social, desde que cumpra alguns requisitos. Então, lá no artigo 14 da CTN. É uma discussão imensa
se precisa de outros requisitos, que foram criados no Brasil por meio de lei ordinária, inclusive algumas certificações, como é o SEBAS e tudo mais. Eu não vou entrar nesse mérito, precisa de uma live só para isso, mas veja, há entidades que são imunes e há entidades que não são imunes, mas gozam de isenção. Isenção, diferentemente da imunidade, se sujeita a uma série de requisitos, requisitos que a própria lei ordinária pode trazer. Então, cumpridos os requisitos da lei ordinária, uma série de entidades do terceiro setor são isentas de alguns tributos, como, por exemplo, imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido, e assim vai. Mas, então, tirando essa questão da imunidade e essa questão da isenção, que é diferente para entidades do terceiro setor, que normalmente as empresas do segundo setor não gozam, todas essas outras medidas que foram trazidas recentemente podem ser usadas pelas entidades do terceiro setor. Respondendo a uma pergunta aqui, sim, é possível ver as lives anteriores pelo YouTube. Esta eu não sei, porque eu tô sem... eu tô com metade da minha equipe técnica aqui, e depois que houve a interrupção, não sei exatamente como fazer o download da primeira, mas eu prometo que eu vou tentar colocar a de hoje também na íntegra. Mas as anteriores estão disponíveis, inclusive, pelo YouTube. Voltando. Há uma série de medidas de ordem tributária que foram colocadas agora no Brasil para tentar melhorar a situação das empresas e das entidades do terceiro setor no que diz respeito às questões tributárias. Eu elenco de forma muito sucinta algumas delas, tá? As principais. Adiamento do pagamento do Simples Nacional, né, para as empresas que estão no Simples Nacional e aquelas que são microempreendedores individuais. Deixa eu ver aqui, Léo, quanto ao cumprimento dos contratos com o poder público para entidades de assistência social que nem estão podendo funcionar, com prestar contas, gasto pessoal. Já eu trato tudo isso, Nicole. Deixei isso pro final, mas é uma questão muito interessante. As perguntas boas vêm de quem realmente conhece os gargalos do setor. Prometo para você que já respondo isso. Eu resgato no final. Voltando. Então, quais são essas medidas tributárias? Né? Adiamento do pagamento de Simples Nacional para o microempreendedor individual, adiamento do pagamento de PIS, COFINS, contribuição patronal por 60 dias, isenção de OF por 90 dias, adiamento da entrega do imposto de renda à pessoa física incluir aqui no meio, redução das contribuições do Sistema S, parcelamento do FGTS, está lá na MP 927 de cunho trabalhista, suspensão de procedimentos de rescisão de parcelamento na inadimplência, suspensão de prazo de defesa dos contribuintes em processos administrativos perante o CARF, suspensão por 90 dias de inscrição na dívida ativa, protestos de execuções fiscais, suspensão de prazos para atos processuais no âmbito da Receita Federal. Todas essas medidas são da mesma forma, em tudo e por tudo, aplicadas às entidades do terceiro setor. E agora, deixando de falar dessas de caráter genérico, e aqui atendendo a um pedido da Nicole, começo a especificar um pouco mais, e especificamente tratando um pouquinho mais, e agora de forma mais pormenorizada, a questão das entidades do terceiro setor. Então, a primeira que eu chamo a atenção é, voltando ao MIROSC, né, o marco regulatório das organizações da sociedade civil, a Lei 13.019 de 2014, eu quero lembrar a vocês que há lá 3 tipos de instrumentos para estabelecer parcerias entre o poder público e as OSCs, Organizações da Sociedade Civil. Termo de colaboração, termo de fomento e o acordo de cooperação. Os 2 primeiros, termo de colaboração e termo de fomento, salvo algumas posições muito extraordinárias, e nós estamos numa delas, é preciso ser precedido de chamamento. O que é chamamento? É um chamamento público, é uma espécie de licitação, mas não é licitação. Não é a Lei 8666 de 93, por favor. É uma espécie de licitação, lato sensu, mas não é aquela licitação estrito sensu. Isso é um chamamento público voltado para entidades do terceiro setor que cumprem determinados requisitos. Então, esse chamamento, ele é obrigatório, mas nós estamos, numa hipótese, penso eu, está expressamente na lei, artigo 30, inciso 2,
do Miroski, Lei 13.019 de 2014, que prevê dispensa de chamamento em que casos? Leia o dispositivo. Nos casos de guerra, atenção, calamidade pública, e essa é a questão, grave perturbação da ordem pública ou ameaça à paz social. Nós estamos em calamidade pública. Há um decreto legislativo, que é o número 6, de 2020, que reconheceu, né, no âmbito no Brasil, o estado de calamidade pública, no âmbito federal, desculpe. E no âmbito estadual, aqui, particularmente Estado de São Paulo, há um decreto também, o decreto 64879 de 2020. Então nós estamos em calamidade pública, portanto, chamamento público é dispensável nos termos do Miroski, marco regulatório das organizações da sociedade civil. Há também uma questão bastante interessante que eu quero abordar, que diz respeito à prorrogação de prazos desses instrumentos jurídicos, né? O decreto número 10.315, de 6 de abril de 2020, alterou para 31 de dezembro de 2020 o término de vigência de todos esses instrumentos, né? Convênios, contrato de repasse, termo de fomento, termo de colaboração, termo de parceria, qualquer instrumento cogênero firmado entre o poder público e as organizações da sociedade civil. Na verdade, cujas vigências encerrariam no período compreendido entre 20 de março, que passou, de 2020, que foi a data da publicação do decreto da calamidade pública, no âmbito federal, é o decreto legislativo número 6, até o dia 30 de dezembro. Então, percebam, para aqueles contratos, instrumentos que se venceriam nesse interregno de tempo, eu vou repetir, a partir de 20 de março até 30 de dezembro, todos foram prorrogados até 31 de dezembro. Mas atenção, isso é prorrogação de vigência dos instrumentos. A prestação de contas obrigatória, veja, a entidade, a OSC, que recebe recurso público por meio da parceria, precisa prestar conta da aplicação desse recurso. A prestação de contas não foi prorrogada. É preciso continuar apresentando na data prevista. É preciso fazer a prestação de contas. Essa não foi prorrogada. Há uma pergunta aqui, se é dispensável para todos os casos ou só aqueles que têm relação com a calamidade. Bem, aqui é um bom senso, né? Para esses instrumentos de parceria, rigorosamente, são aqueles que têm alguma relação, mas a situação é que há calamidade pública instaurada. Então, em tese, todo tipo de parceria pode ser dispensável o chamamento. É claro que, havendo possibilidade sem prejuízo, é bom que se faça. O chamamento público é sempre... Ih, travou de novo? Travou de novo? Sério? Eu não. Travou no melhor momento, o pessoal falando. Eu volto. Putz. E agora? Não, mas como é que é? Travou de novo? As crianças estão na internet? Tá travado ainda? Voltei? Bem, para mim aqui não aparece ainda, mas eu acho que eu voltei. Estão me dizendo aqui, voltei. Estou ao vivo? Voltei. Mais uma vez, problemas técnicos, eu não sei o que dizer. Problemas da internet em tempo de pandemia. Ao que parece, o coronavírus afetou a banda larga de hoje, né? Eu peço desculpas, vou voltar ao que eu dizia antes. Vamos lá. Então, voltando um pouquinho. Deixa eu ver aqui se eu tenho... Deixa eu avisar algumas pessoas que estão me passando aqui. Vamos lá. Muito bem. Voltou. Ótimo. Então, vamos lá. Voltando um pouquinho agora ao que eu dizia antes, né? E todos reclamaram que travou na melhor parte, parece, né? Eu dizia, então, de um decreto, o decreto 10.315, que prorrogou a vigência dos contratos, dos contratos lato sensu, né, de parceria com as OSCs até 31 de dezembro de 2020. E dizia também que isso não abica na suspensão ou na prorrogação
da prestação de contas que precisa ser feito. A pergunta, tinha uma pergunta que tinha feito, que era o seguinte, quando eu falei que era dispensável o chamamento, se o chamamento podia ser dispensável em qualquer situação, ou se a parceria devia ter alguma relação, por assim dizer, com o estado de calamidade. Vamos lá. Em princípio, sim. Mas o fato é que estamos em calamidade, o que pode afetar qualquer setor. Havendo possibilidade, a meu ver, de se fazer o chamamento, deve ser feito, né? Se não houver prejuízo. Se o órgão tiver estrutura para fazer. Porque nós estamos num estado de pandemia que pode dificultar muito para o órgão, inclusive, fazer o chamamento, né? Então, este é o ponto. E, de rigor, se houver possibilidade de se fazer o chamamento, é bom que se faça, porque isso tem a ver com o princípio da publicidade, que deve viger nas relações entre o Estado e as suas parceiras, ok? Espero que eu tenha respondido. Então, voltando, ainda falando desse decreto 10.315, trata da prorrogação de vigência, mas já deixei claro que não prorroga a prestação de contas. O parágrafo 2º do artigo 1º estabelece um prazo aí de 120 dias, contado da publicação do decreto, que foi no dia 7/4/2020, para que os órgãos e as entidades providenciem, na verdade, esse ajuste, né, esse aditamento da prorrogação, e que deve ser feito na plataforma Mais Brasil, aí no prazo, como eu disse, já de 120 dias. A questão, e agora, andando um pouquinho mais para o final, e falando da questão que me parece a mais importante de toda. Diante do que estamos vivendo no Brasil, muitas coisas paralisaram. Mas o fato é que alguns órgãos públicos têm comunicado. Se eu posso repetir a fala da prestação de contas? Posso sim, Nicole. Posso repetir o seguinte. Embora tenha havido prorrogação de vigência dos contratos, né, essa prorrogação não obsta a apresentação da prestação de contas, né, no período em que se imaginava a prestação originária. Deve haver a prestação de contas tal como se não houvesse prorrogação. De qualquer forma, tendo havido a prorrogação, é óbvio que a prestação de contas final vai ser prorrogada para o final. Mas o que importa dizer é o seguinte, prestação de contas precisa ser realizada independentemente da prorrogação da vigência desses contratos. Agora prosseguindo um pouquinho no que diz respeito à questão da paralisação das parcerias. Muitos órgãos têm, infelizmente, comunicado algumas entidades do terceiro setor quanto à interrupção de projetos e parcerias em curso, bloqueando, inclusive, recursos públicos que seriam repassados a essas entidades. Isso, a meu ver, é incorreto, e não só incorreto, isso esbarra em algumas questões legais e pior. Independentemente da questão legal ou ilegal, isso vai causar um impacto enorme na nossa sociedade e eu explico a razão. A primeira questão de ordem legal, que me parece que isso não deve ser feito, ou para justificar, é a seguinte. A medida provisória 926, de março de 2020, fez modificações na Lei 13.979, e nela há ressalva de que as ações para enfrentamento da pandemia, inclusive aquelas referentes à restrição de circulação de pessoa, devem resguardar, vou ler, o exercício e funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais. E o que são essas atividades essenciais, né? Teve um decreto que regulamentou isso, que é o decreto 10.282/2020. Ele regulamenta da seguinte forma. Serviços públicos e atividades essenciais são aqueles indispensáveis no atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população. E traz alguns exemplos, por exemplo, assistência à saúde, né, incluindo aí os serviços médicos hospitalares, assistência social e o atendimento à população em estado de vulnerabilidade de modo geral. Ora, diversas entidades do terceiro setor, diversas, se enquadram nesses casos. São entidades que servem justamente para resolver esses problemas, esses serviços e essas atividades que são, nos termos do decreto, consideradas essenciais. Então, para essas hipóteses, não tem a menor dúvida
que qualquer tipo de interrupção é indevida, é ilegal. Vou além. Mesmo naquelas hipóteses em que não estão expressamente enquadradas aqui, né? Por exemplo, o SUS está aqui. Várias entidades do terceiro setor é que movimentam o SUS. Vai paralisar? Óbvio que não. Mas mesmo para aquelas situações que não estão aqui expressamente, que não são serviços ou atividades consideradas essenciais, impactar, interromper nesse momento pode trazer efeitos muito deletérios. Eu cito o seguinte: o custo para a sociedade é enorme. O terceiro setor emprega muitíssimo no Brasil. Emprega demais. Então qualquer interrupção pode afetar, como vocês vão ver os números que eu trouxe para lhes dizer daqui a pouco, né? Vai impactar muitíssimo no desemprego no Brasil. Mas vou além da questão do desemprego. E o impacto social disso. Há uma pesquisa realizada pelo Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas, o FONIFE, que diz o seguinte, quando fez um estudo a respeito de imunidade tributária, ele apurou que cada R$ 1 disponibilizado para essas instituições, imunidade, elas entregam para a população o equivalente a R$ 7,39. A cada R$ 1 entregue, repito, as organizações da sociedade civil, as organizações filantrópicas, R$ 7,39 são entregues de volta para a sociedade. Então, imagine a relevância social desses serviços. Porque o Estado no Brasil é paquidérmico, ele não chega onde tem que chegar, ou não chega em todos os lugares. E quem faz isso são as organizações do terceiro setor, são as OSCs. Bem, então, vou além. Imagine o seguinte, há uma pesquisa chamada Impacto do Coronavírus no Terceiro Setor, feito pela Agência do Bem, né? Por essa pesquisa fica muito claro, evidente, que as organizações do terceiro setor, as OSCs, estão profundamente em risco em razão dessa pandemia. Eu trago alguns números. Segundo tal pesquisa, 25% das entidades participantes podem fechar as portas definitivamente. 1/4. 58% irão encerrar seus projetos em atendimento num curto prazo por conta da Covid-19. 67% das entidades tiveram queda de arrecadação, atenção, acima de 50% após o início da pandemia. Então, 67% das organizações tiveram uma queda de faturamento superior a 50%. 83% das entidades temem pelo risco de fecharem suas portas num curto prazo ou reduzirem substancialmente suas atividades caso a situação atual não se reverta rapidamente. 1%. Apenas 1%. Um único por cento dessas entidades mantiveram suas atividades normais após o início da pandemia. E 72% paralisaram suas atividades completamente. Para aquelas entidades que trabalham no contexto da assistência social, elas responderam o seguinte, que 89% delas observaram que haverá uma grande deterioração na condição de subsistência das famílias atendidas. Essa pesquisa entrevistou 231 diretores de OSCs brasileiras entre os dias 3 e 7 de abril. Para quem quiser ter acesso à pesquisa de forma mais detalhada, está no site da Agência do Bem, www.agenciadobem.org.br. Uma última ponderação, indo para encerrar essa live com as desculpas pelos problemas técnicos havidos anteriormente. Vocês sabem que o Brasil, as doações para enfrentar a pandemia da Covid-19 no Brasil ultrapassaram R$ 1 bilhão? Pois é. O recorde foi alcançado de R$ 1 bilhão no dia 8 de abril e foi registrado pelo monitor de doações da Covid-19, que é uma ferramenta criada pela Associação Brasileira de Captadores de Recursos, ABCR. Antes de partir para isso, mais uma pergunta.
se existe a possibilidade de interrupção de projetos e suspensão de repasse aos CEs não essenciais. Existe, mas o que eu estou querendo dizer é que não deve haver. Na verdade, a possibilidade há. Infelizmente há. Mas não deve haver, porque o impacto social será enorme. Então, mesmo para aquelas OSCs que não trabalham com questões essenciais, me parece que o poder público deve manter o repasse de recursos para tentar, na medida possível, manter os empregos que essas entidades empregam e, principalmente, os trabalhos que são de relevância social, Até porque, você imagina o seguinte, se uma entidade, imagina uma fundação que tem uma série de contratados para determinados projetos, se os projetos forem interrompidos, ela terá que mandar esses funcionários embora. E depois ela não vai poder recontratá-los. Porque é um impedimento para isso de contratá-los imediatamente. Como é que ela vai voltar a realizar os projetos? Então, alguns projetos podem ter uma solução de continuidade que, infelizmente, não vai poder ser resgatada. Então, meu apelo é que as autoridades públicas, claro que na medida do possível, mantenham todas essas entidades, mantenham todos os projetos em funcionamento, mesmo aqueles não essenciais, porque quando a economia retomar, eles serão de vital importância para a economia e para a sociedade de uma forma geral. Então, voltando à questão das doações. Nós já doamos mais de R$1 bilhão. Bem, e mais de 100 iniciativas, segundo o movimento Sociedade contra o Corona, da sociedade civil, estão atuando diretamente no enfrentamento dos efeitos do coronavírus. Infelizmente, não há uma regra específica para doações envolvendo aí a Covid-19 e o coronavírus. Então, para quem doar, vai entrar na regra geral das doações dedutíveis, né? São aquelas para pessoa jurídica que apuram imposto de renda pelo lucro real e eles podem deduzir, né, observados, óbvio, as condições específicas e os limites de dedutibilidade que estão estipulados na lei para projetos culturais, artísticos, instituições de ensino e pesquisa, entidades civis que prestam serviços gratuitos e fundos dos direitos da criança. Mas para cada uma dessas situações, há várias particularidades que precisam ser observadas para saber se enquadra ou não na dedutibilidade. Não vou entrar especificamente em cada uma delas, até porque quem pode doar com dedutibilidade vai consultar um advogado ou um contador e saber exatamente quais são essas regras para saber se isso é dedutível e em que limite isso é dedutível. Com isso, senhores, eu encerro, na verdade, a live de hoje. Já estamos quase aqui às vésperas das 8 da noite, então falei bastante, praticamente 1 hora. É verdade que houve interrupção, 2, eu peço desculpas por isso, mas a nossa internet de banda larga teve algum problema em razão disso. É verdade, a Nicole fez mais uma ponderação aqui antes de eu encerrar, que eu havia me esquecido, você tem toda a razão. Não só isso, ainda tem incidência de TCMD para doação, um absurdo nesse país. Concordo, Nicole, tem isso também. Tem a questão do ITCMD, que é um imposto que versa sobre doação, que aflige aí a todos nós, que infelizmente isso devia ter sido revisto. Eu quis ser simples, não quis entrar em questões técnicas. Agradeço muitíssimo a presença de vocês e prometo outra live na semana que vem. Ainda vou pensar no tema, que será a 4ª live. Vocês percebem que meu tempo de quarentena é exatamente o tempo da minha barba. Quando começou a quarentena, eu tinha cortado no dia a barba. Então eu já estou muito tempo de quarentena, muito tempo. Eu espero falar com vocês, não com a barba por aqui, né? Espero da próxima vez já poder circular o quanto antes, tá bom? Agradeço muitíssimo a todos vocês, ex-alunos, colegas queridos, clientes, muito obrigado, até a próxima segunda, um grande abraço a todos.